E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, esse vídeo é para responder duas perguntas que chegaram até mim. A primeira vocês já estão vendo no título do vídeo. Só que antes de iniciar ou de responder a essas perguntas, eu quero dizer para vocês que eu não me sinto confortável com esse formato de conteúdo. Eu acredito que o objetivo do meu projeto não é esse, mas por respeito a vocês e ao pessoal que me fizeram essas perguntas, eu não diria responder, mas eu irei mostrar como que eu enxergo essas indagações. A primeira indagação foi a seguinte: se Adão e Eva, eles pecaram, foram eles que comeram do fruto da árvore proibida, por que nós temos que pagar por um erro que não é nosso? E faz, de certa forma, muito sentido. Uma vez que eu e você, que nós não comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que esse sofrimento, por que as consequências do pecado recaem sobre nós? E a segunda indagação foi no TikTok. Teve um colega que ele perguntou o seguinte: Manuelson, por que Deus ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, mesmo sabendo que o casal edênico eles iriam ceder à tentação e iriam comer desse fruto? O bacana é que quando a gente olha para a criação do nosso mundo, a gente imagina que a história ela começa a partir justamente da criação desse planeta. Só que a gente tem que entender que Deus ele é a origem de tudo. Deus ele é a origem não só de todas as coisas, mas ele é a origem também da vida. E quando eu falo vida, eu falo não só da vida humana, da vida que existe no nosso planeta. Eu estou falando da vida que existe no cosmo. O entendimento, galera, talvez você fale assim: nossa, o Manuelson ele está viajando. Mas o entendimento hoje é de que, além da vida aqui no nosso planeta, existem outros mundos não caídos. Tem um texto em 1 Coríntios 4, 9, e nesse texto, Paulo ele vai dizer que nós nos tornamos espetáculos para o mundo, para os anjos e para os próprios homens. Olha que interessante. Eu estou voltando um pouquinho na história para a gente compreender essas perguntas e para a gente entender como que funciona toda essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, como que a gente deve entender o pecado. Então o texto, Paulo vai dizer que nós nos tornamos espetáculos para o mundo, para os anjos e para os próprios homens. A ideia aqui, quando a gente tem essa palavra mundo, se não me falha a memória no grego, essa palavra na verdade não é mundo, o nosso planeta Terra, mas é o cosmo. Mas isso não prova nada, Manuelson. Se você olhar o porquê que Paulo ele diria mundo ou cosmo, nós nos tornamos espetáculos para o cosmo, para os anjos e para os próprios homens. Quando Paulo traz esse texto e ele traz essa ideia de cosmo, ele está dizendo que nós nos tornamos espetáculos para o cosmo ou para a vida que existe no cosmo, e aí ele cita para os anjos. Não faria sentido nenhum ele dizer: nós nos tornamos espetáculo para o cosmo, e esse cosmo representar os anjos, e ele dizer anjos novamente. E aí tem outros textos também, em Apocalipse 12, 12, que vai trazer essa ideia de que existe vida, ou existe mundos não caídos além do nosso planeta. E aí quando a gente olha a Bíblia, ou a gente entende Deus a partir dessa perspectiva, a gente começa a entender o plano da salvação e a gente começa a entender também a queda do homem. Por quê?
Deus ele cria o universo, ele cria os anjos, além de criar a corte angelical, ele vai criar outros mundos, e esses mundos, eu volto a dizer, não caídos. Então a história ela começa muito antes da criação do nosso universo. E aí, ingressando aí, começando a entrar nessa questão do Jardim do Éden, na falha que Adão e Eva eles tiveram, vocês já sabem disso. Eu tenho um vídeo no YouTube e aí você pode assistir, mas eu irei fazer apenas um resumo para o pessoal que é novo na fé compreender. A gente sabe que lá no céu houve uma rebelião. Lúcifer ele vai se rebelar contra o governo divino. E o porquê que isso acontece? Porque quando a Trindade eles criam o nosso mundo, ele cria ali Adão e Eva, Lúcifer queria participar dessa criação, ele se sente no direito de participar, e aí ele começa a alimentar um sentimento de revolta e de exaltação própria, e aí vocês já conhecem a história, e ele começa a espalhar entre a corte angelical algumas mentiras acerca do governo divino. Quais foram essas mentiras? Só a título de exemplo, para o vídeo não ficar longo, ele diz que Deus não pode ser amor e justiça ao mesmo tempo. Ele também vai afirmar ali que os anjos serviam a Deus não por liberdade, mas por medo de serem destruídos, ou porque eles não tinham escolhas, e dentre diversas outras mentiras. Aí você assiste meu vídeo lá no YouTube, que é o primeiro vídeo que eu postei, que tem como título Como Tudo Começou. A partir desse momento em que há essa revolta, Lúcifer ele é expulso não para a terra, mas ele é expulso do céu. E aí existem interpretações teológicas que vai dizer que ele tentou todos os outros mundos e esses mundos não caíram, mas quando ele chega aqui no planeta Terra, o casal edênico, infelizmente, eles caem, né? Eles cedem à tentação, e aí a gente tem o pecado a partir de Lúcifer entrando no nosso mundo. E aí algumas questões que surgem, eu vou responder a todas elas e mostrar como que eu enxergo a temática. A primeira, eu já falei isso, se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, que Lúcifer iria trazer a ruína, o pecado e toda a maldade ao nosso planeta, por que que Deus cria Lúcifer? E aí eu já falei sobre isso, eu vou falar aqui novamente para a gente dar seguimento à nossa linha de raciocínio. A questão, eu acho que a questão central é Deus nos mostrando que nós temos liberdade de escolher servi-lo ou não. A partir da criação de Lúcifer, mesmo Deus sabendo que Lúcifer traria toda a ruína ao nosso mundo e ao próprio governo dele, Deus o cria para mostrar, não mostrar porque Deus ele não tem essa necessidade, mas de certa forma a gente entende a partir dessa perspectiva que a liberdade ela existe, que o livre-arbítrio existe. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Eu vou ser bem didático nesse sentido. Quando a gente tem ali um programa de computador, a gente tem, por exemplo, o Word, que é um programa que é destinado ou criado para edição de texto. A finalidade central é essa. A gente consegue inserir algumas imagens, mas o objetivo é justamente editar, formatar textos. Esse programa de computador, ele não tem liberdade, ele não faz outra coisa a não ser editar textos. Você não consegue, só a título de exemplo, rodar uma música no Word. Você não consegue criar ou editar um vídeo no Word. O Word é aquilo e ele não passa dessas funções. Um programa de computador ele não faz outra coisa a não ser aquilo para o qual ele foi criado. Diferente de nós, seres humanos. Quando Deus ele cria a corte angelical, quando Deus ele cria nós, seres humanos, ele nos dá a autonomia de escolher qual caminho nós iremos seguir. Então nós não somos como um programa de computador. A gente não é uma máquina
que Deus criou para servi-lo, para adorá-lo, para amá-lo. Deus ele nos dá essa possibilidade, eu estou frisando para você entender. Deus nos dá essa possibilidade de escolha. Aí talvez você fale assim, mas se Deus não criasse Lúcifer, ninguém iria saber. Ponto. A gente não teria maldade. Mas aí Deus não pode fazer algo, olha eu dizendo que Deus não pode. Não que ele não possa, mas ele não faz porque ele é santo. Deus não faz isso porque ele iria contra a própria natureza dele, contra a natureza divina, contra a natureza pura, santa. Deus estaria trazendo mancha sobre o próprio caráter dele. Mas beleza, vamos dar seguimento ao vídeo. Superado essa ideia, né, de que Deus cria Lúcifer, mesmo sabendo que ele iria trazer a ruína, que ele iria se rebelar contra o governo dele, porque Deus cria seres com a capacidade de raciocinar, de refletir e de escolher, e cria também o casal edênico com essa faculdade, com essa autonomia de escolher servi-lo ou não. Eu vou dar mais um exemplo. Deus ele quer o nosso amor e ele quer que nós o adoremos, que nós obedecemos a ele, mas ele quer que isso seja algo que surja ou que parta de nós. O amor que nós temos para com o Criador, ele é um amor livre, ele não é um amor forçado. Eu não faço isso porque eu não tenho outra escolha. Acho que a gente supera essa ideia, o porquê que Deus cria o casal edênico e cria Lúcifer. Mas há uma outra pergunta, e aí a gente vai para as perguntas que o pessoal fez. Por que que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Quando a gente olha somente para a criação, a gente não tem respostas, mas quando a gente volta um pouco na história, a gente entende a rebelião que aconteceu no céu, a gente percebe que através da nossa história, da criação do universo, o que acontece? Deus ele mostra para os anjos e mostra para todos os mundos não caídos que de fato existe liberdade. Lembra que uma das mentiras de Lúcifer foi que não existe liberdade, que Deus não era amor, que Deus não era justiça. E aí quando a gente tem a história do Éden se desenrolando, os anjos e os outros mundos não caídos percebem que de fato o governo divino é um governo justo, um governo santo e um governo pautado na liberdade e no amor. É como se fosse uma espécie de teste, e Deus também dá ao casal edênico a possibilidade de escolher o caminho que eles iriam trilhar. Vamos imaginar uma outra situação hipotética. Se o Criador ele não criasse a árvore do conhecimento do bem e do mal e não a colocasse no jardim, Adão e Eva eles seriam santos, não existiria o pecado, não porque eles escolheram servir ou amar a Deus, mas porque de fato não existia outro caminho. Eles não teriam a possibilidade de escolher não servir a Deus. E Deus ele quer justamente que os seres, que nós estejamos do lado dele, justamente porque nós queremos, não porque não temos possibilidade. Eu acho que a gente supera essas questões acerca da criação da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu espero, colega, que eu tenha respondido a sua dúvida. Mas aí a questão, uma outra questão, né, que foi a dúvida da Júlia. Não é justo eu e você pagar por um erro que não foi nosso, uma vez que Adão e Eva foram eles que comeram do fruto da árvore proibida.